Fala pessoal, tudo bem? Sou o Gabriel, sócio, membro do Comitê de Investimentos aqui da TRX. Estou aqui também com o Vinícius Araújo, que é o nosso responsável aqui pela parte de relação com investidores. Esse é o webcast do relatório gerencial de abril de 2024 do TRXF11, e é um relatório em que a gente fica muito feliz de fazer. Mais uma vez, temos muito a agradecer, né, aos nossos clientes investidores. A gente teve uma entrada aí próxima de 10 mil novos cotistas esse mês, então a gente superou a marca de 158 mil investidores no TRXF11. E, além disso, a gente teve o encerramento da 10ª emissão do TRXF11, com uma captação total de 509 milhões de reais, que é um valor de 200% do volume inicial da oferta, né? A gente tinha saído com uma oferta de 250 milhões. Então, é um relatório para a gente que nos deixa aqui muito orgulhoso e, de novo, com um grande senso de responsabilidade. E a gente vai falar muito sobre isso ao longo aqui desse webcast, tá? Bom, legal. Entrando aqui um pouco nas considerações do mês, relacionadas aí à distribuição, o fundo realizará aí durante o mês de maio uma distribuição de 90 centavos por cota, que serão pagos no dia 15 de maio. Isso representa aí um dividend yield de 9,77 ao ano, considerando a cota de fechamento do mês de abril. Bom, a gente destaca também a performance positiva frente ao IFIX, de mais de 53%, e o fundo obteve uma liquidez média diária de acima de 8 milhões durante o mês de abril. Boa, já entrando então aqui nos nossos destaques aqui sobre o fundo, então a gente comunicou no dia 29 de abril o comunicado de encerramento da 10ª emissão de cotas do TRXF11. Essa foi a maior emissão, a maior captação já realizada em uma única oferta pelo fundo, né? E foi de longe a maior emissão. Acho que a última maior tinha sido uma emissão de 325 milhões. O valor patrimonial, né? Com isso, o valor patrimonial, o valor de mercado do TRXF11 supera a marca de 2 bilhões de reais. Então, a gente está aí entre o valor patrimonial e o valor de mercado do fundo atualmente. Então, entre 2,1 bilhões e 2,2 bilhões de reais. A gente fez uma emissão que era destinada para investidores profissionais, mas que boa parte da emissão, né, mais da metade da emissão, ficou com uma captação durante o período de direito de preferência e sobras, ou seja, com a própria base de investidores do fundo. Mais de 20 mil investidores participaram dessa emissão. Então, a gente fica muito feliz, muito agradecido e acredito que deixa o TRXF11 numa posição, tá, do mercado que a gente tem atualmente, né, um mercado mais difícil, a gente deixa o fundo numa posição preparada para boas oportunidades que a gente deve ter no mercado aí, olhando os próximos meses. Ainda sobre a 10ª emissão, a gente já comunicou, né, e já foi realizado até, a gente está fazendo esse webcast aqui no dia 9 de maio, ontem foram liberadas as cotas dessa emissão para negociação na Bolsa, foram convertidos os recibos no pregão de fechamento do dia 7 de maio, e a liberação das cotas ocorreu no dia 8, então hoje, dia 9, o fundo já vem sendo negociado aí com essas cotas adicionais. E vale ressaltar, né, que, dado isso, todos os investidores do fundo, os que participaram da oferta ou não, vão participar de forma igual na distribuição, né, com data base de maio, que será paga em junho, tá? O fundo, essa emissão a gente destacou aqui no relatório, né? O fundo tinha uma necessidade de caixa para fazer frente aos investimentos de desenvolvimento, investimentos em compras de imóveis, de aproximadamente 250 milhões de reais até o final desse ano, comecinho do ano que vem, e por isso a gente saiu com uma emissão de 250 milhões, né, se precavendo em relação a essa necessidade de caixa.
E com isso, só que como a gente captou, né, o dobro do pretendido inicialmente, a gente captou 509 milhões, parte desse recurso está em caixa hoje do fundo, o fundo tem um caixa aproximado aí de 430 milhões de reais hoje em ativos de liquidez imediata, ou seja, em fundos de renda fixa soberana, e esses recursos a gente está olhando para fazer uma alocação em novos imóveis, né, dadas as oportunidades que a gente enxerga no mercado hoje, sendo que 2 desses imóveis a gente já tem a opção de compra com exclusividade, e é onde seriam alocados esses 250 milhões adicionais que a gente captou aí para fazer frente a esses investimentos ao longo dos próximos meses, tá? Então, independente da aquisição desses imóveis, o fundo não teria necessidade de caixas adicionais considerando, né, esse pipeline então o fundo não teria essa necessidade de novas captações, pelo menos até dezembro, janeiro do ano que vem. A gente, mesmo com uma captação adicional, né, a gente reforçou isso aqui no nosso relatório também, o guidance para o segundo semestre se mantém, né, entre 90 e 93 centavos. A gente deve estabilizar a distribuição a partir de julho em 93 centavos, que é o comum aqui, a gente buscar o máximo aqui, estabilizar no topo do guidance. Então, a gente tem esse guidance entre 90 e 93 centavos por cota, e a nossa expectativa é que a gente estabilize a distribuição em 93 centavos a partir de julho, e muito provavelmente, né, dado o cenário da venda, né, de 8 imóveis do fundo, 7 lojas do Açaí, uma loja do Pão de Açúcar, que a gente anunciou em fevereiro, a nossa expectativa de liquidar essa operação até o final de junho. Então, muito provavelmente, com a liquidação dessa operação, a gente tenha que fazer uma distribuição extraordinária em junho e uma outra distribuição extraordinária em dezembro, e com isso a gente atingiria aquele patamar de média, né, dos próximos 12 meses depois da emissão, de aproximadamente R$ 1,01 por cota, que foi o valor que a gente apresentou na tabela, se não me engano, do relatório passado. Então, alguns investidores tiveram essa dúvida, né? Por que 90 e 93? A gente já tinha anunciado esse guidance, por que não R$1,01, como a gente tinha colocado na planilha? Então, só para deixar claro, o guidance para o segundo semestre é entre 90 e 93 centavos, e a gente pretende estabilizar a distribuição recorrente em 93 centavos. Mas, independente disso, a gente deve ter distribuições extraordinárias nos meses de junho e dezembro, né, dado o anúncio da venda de um portfólio de lojas que a gente anunciou. Isso faria com que a nossa distribuição média ao mês, nos próximos 12 meses, ficasse em torno ali de R$1,01 por cota, tá? Um outro destaque do mês, né, a gente fez uma visita técnica na obra da Obra Max em Suzano, aqui na região metropolitana de São Paulo. Aproveitamos e convidamos alguns analistas de mercado para participarem com a gente dessa visita. Participaram em torno de 10 a 12 analistas de mercado aí nessa visita. A gente tinha mais um time grande aqui da TX participando também. Essa obra está 80% concluída, né? Então, a nossa expectativa é que a loja seja inaugurada entre o final de junho e começo de julho. A gente, lá na visita técnica, já via equipamentos da Obra Max sendo levados ao imóvel, né? Então, a Obra Max, já, aos poucos, já vai assumindo o controle do imóvel. Mas deu para ter um panorama ali com alguns analistas que cobrem o fundo, ou que tem recomendação de compra ou não, enfim. A ideia era mostrar e dar mais tangibilidade, né, para análise em relação aos nossos desenvolvimentos, a qualidade, né, de como a gente gerencia uma obra desse tamanho. Lá no dia havia mais de 300 pessoas trabalhando na obra, mesmo a obra já estando no final, né, a gente já está com mais de 80% aí da obra em andamento. Então, foi uma visita legal, que deu para ter, de novo, essa tangibilidade em relação ao tijolo,
e ao nosso time técnico aqui, uma proximidade maior com o nosso time técnico de engenharia. Então, agradeço aí aos analistas que puderam estar presentes, e quem quiser ter mais, né, informações, algumas fotos, vídeos que a gente fez lá no dia, a gente convida a participar aqui, colocamos o link do Instagram da TRX, em que a gente disponibilizou ali no Instagram algumas dessas informações, tá? Bom, com isso a gente pode ir para a estrutura de capital do fundo. A gente terminou, né, esse mês de abril com um valor do ativo do fundo de aproximadamente 2.963 bilhões de reais, frente a um saldo devedor das securitizações de 951 milhões de reais, o que leva, né, a relação de securitização do ativo para aproximadamente 32,1%. Acho que vale ressaltar aqui, né, o nosso guidance para a alavancagem do fundo no final de junho era de aproximadamente 23%, considerando a venda das lojas que a gente está fazendo. Essas lojas são alavancadas, então a gente vai fazer o pré-pagamento desses CRIs ou repassar esses CRIs para o comprador dos imóveis. Isso deve diminuir o saldo devedor das securitizações aqui em aproximadamente 300 milhões de reais no TRX-F11, e deveria ser algo em torno de mais 80 milhões de reais no TRX-B11, o que deve levar a nossa alavancagem, né, o nosso guidance era de 23%, dado que a gente captou o dobro do preentendido, o guidance para essa alavancagem deve levar a alavancagem no final de junho para em torno de 20%, tá? Além disso, o fundo tem um investimento em ativos com liquidez de aproximadamente 689 milhões de reais. Então, se a gente considerar aqui, né, o saldo devedor das securitizações de 951, diminuir aí 300 milhões de reais do saldo devedor nos CRIs que a gente vai pré-pagar ou repassar na operação de venda das lojas, a gente está dizendo que a alavancagem líquida do fundo seria praticamente zero, né? Esse é um conceito que é mais utilizado para empresas listadas que usam alavancagem líquida, ou seja, qual que é o valor da dívida bruta e desconto caixa, né? O que faz sentido, porque se você tem caixa, você poderia utilizar para fazer o pré-pagamento dessa dívida. Então, a gente vai ter uma dívida líquida no TRX-F11 praticamente de zero, né? Após a conclusão da venda das lojas que a gente tem aqui em junho. Então, de novo, mostra o quão saudável é essa alavancagem para o fundo, e também o quanto que é estável, né? A gente tem uma situação na estrutura financeira aqui do fundo muito, muito segura. Além disso, a necessidade de caixa, olhando para os próximos 12 meses, é em torno de 51 milhões para fazer frente às amortizações. Esse valor também deve ser diminuído, né, conforme a gente diminua aqui o saldo devedor. O índice de liquidez corrente, né, reflete essa segurança que a gente tem hoje, de mais de 3 vezes, ou seja, 13 anos, né, de pagamento aí das amortizações recorrentes a gente teria no caixa hoje. A gente sabe que esse caixa vai ser utilizado para fazer investimento em outros imóveis, né? Mas a situação, a foto do fundo hoje é essa. E também esse valor representa aí 3% do patrimônio líquido que o fundo tem hoje. Então, de novo, a gente está falando de uma situação, de uma estrutura financeira aqui bastante saudável e bastante segura. Legal, então acho que agora a gente pode passar para a questão de perguntas e respostas. São perguntas que a gente recebe aqui através dos nossos canais. Separamos aqui algumas, então vou colocar na tela a primeira. Poderiam explicar com mais detalhes o aumento da alocação de caixa em fundos imobiliários e quais são os segmentos? Bom, a gente, desde quando começou a fazer investimento em fundos imobiliários, ex-TRXB, né? O TRXB é um caso à parte, é um veículo de carrego lá de algumas lojas que a gente comprou em 2020. A gente sempre explicou que existem duas principais características aqui para os fundos imobiliários que a gente investe no TRX-F11. Uma é a alocação de caixa, né? Então, é um viés mais tático, ou seja, a gente está buscando fazer investimentos em fundos que tenham
muita liquidez e que, de alguma forma, né, ou entreguem para a gente um dividend yield maior do que uma alocação em renda fixa pura, que é tributada para fundos imobiliários, ou que tenha alguma similaridade, que a gente enxergue, né, um fundo de tijolo, que tenha alguma similaridade com a nossa carteira e que a gente enxergue um potencial de valorização no curto, médio prazo, né? Então, acho que isso são alocações de viés mais tático. Hoje, a gente tem nessa alocação em torno de 20 milhões de reais, para um patrimônio de mais de 2 bilhões, ou seja, a gente está falando de um volume muito pequeno, e que talvez, se a gente encontrar uma oportunidade, a gente possa até aumentar um pouco esse viés mais tático, se o mercado tiver um momento de estresse e a gente aproveitar o caixa do fundo para fazer esses movimentos mais táticos que gerem valor, na nossa visão aqui, né, do Comitê de Investimentos que faz a gestão de fundo, que gerem valor para os cotistas. E aí, onde que está a maior alocação é no segmento estratégico, né? A posição estratégica em outros fundos imobiliários. Nesse caso, são fundos que obrigatoriamente tenham similaridade com a nossa atual estratégia, ou seja, sejam fundos de renda urbana, fundos de varejo, fundos que tenham ativos BTS ou com contratos de longo prazo, e que a gente entenda que faça sentido fazer a aquisição desses imóveis de forma indireta através de fundos imobiliários. Então, muitas das vezes, a gente encontra oportunidades investindo em fundos assim, que tenham um ótimo carrego, às vezes um yield on cost maior do que a alocação direta em um imóvel aqui do nosso portfólio, e que a gente vislumbre, aí já numa visão de médio e longo prazo, um ganho de capital, dado que esse fundo pode vender imóveis, pode ganhar liquidez e a gente sair na ponta, enfim. Então, esses são os dois vieses aqui, né? O viés tático, que são fundos em que a gente está olhando no curto e médio prazo, para ter um carrego maior do caixa e para fazer um ganho de capital mais rápido, ou esse viés mais de longo prazo, mais um viés estratégico, que onde 90% aqui da nossa alocação em FIIs, é uma alocação mesmo em que a gente está analisando o imóvel e comprando esse imóvel ou esse portfólio de imóveis de forma indireta através de outros fundos imobiliários, tá? A gente, como teve uma captação muito bem sucedida, a gente enxergou que havia espaço para a gente aumentar essa carteira de fundos imobiliários estratégicos, e, de novo, essa alocação que a gente tem hoje, embora a gente possa ter algum nível de liquidez nessa posição estratégica, essa alocação que a gente tem hoje, já, quando a gente fala que a gente tem o caixa suficiente para fazer o investimento nos imóveis até final de dezembro, começo de janeiro, a gente já está considerando tirado isso do caixa, né? Então, a gente não considera esse valor no caixa do fundo, né? O caixa do fundo hoje, em liquidez corrente, é em torno de 430 milhões de reais, em liquidez imediata, vamos dizer assim. Então, já considerando essa posição em fundos imobiliários, que hoje passa de 200 milhões, por isso que a gente chega lá no volume de, né, com ativos e liquidez em quase 700 milhões. Então, é uma posição que dá para a gente uma maior liberdade de negociação, né? A gente pode encontrar no meio do caminho, mesmo em um fundo que não tem liquidez, uma possibilidade de fazer block trade com outros gestores, com outros investidores institucionais. Então, a gente entende que, para o tamanho que o TXF11 tem hoje e pelo histórico que a gente tem aqui de selecionar bons ativos, a gente tem convicção que essa é uma boa carteira e que vai gerar retorno e valor para o cotista do fundo, né? É sempre isso que a gente está buscando aqui e é por isso que a gente aumentou a alocação em outros fundos imobiliários, e os segmentos, né? Respondendo aqui a parte da pergunta, é isso. Então, quando a gente está olhando mais tático, muito provavelmente a gente vai ter mais fundos de papel, né, que a gente tem um yield maior ou alguma oportunidade de curto prazo no fundo de tijolo. E quando a gente está olhando mais a parte estratégica, aí a gente está olhando fundo de tijolo que tenham similaridades com a carteira do TXF11. Então, que sejam imóveis de renda urbana, varejo,
contratos de longo prazo, com boas empresas e com imóveis muito bem localizados. É isso. Boa. Bom, existem planos de desenvolvimento considerando o espaço dos atuais terrenos do fundo? Bom, a gente já estudou muito essa possibilidade, né? A gente tem encontrado uma dificuldade maior, assim, o fundo tem grandes terrenos, que tem grandes áreas de estacionamento, né? E a gente tem buscado oportunidades de agregar valor, né? Trazer outros inquilinos para esses imóveis. Mas muitas das vezes a gente esbarra no inquilino que está lá, porque hoje a gente loca o imóvel inteiro, né? O terreno inteiro é locado, então a prerrogativa de sublocação acaba sendo do próprio inquilino. A gente teve a oportunidade de fazer um desenvolvimento no imóvel de Bauru, né? Que a gente dobrou o tamanho da loja, mas lá era uma situação diferente. Lá tinha um terreno adicional que não estava sendo utilizado nem para estacionamento. No caso dos imóveis que têm grandes terrenos, mas que esses terrenos estão sendo usados para estacionamento, o inquilino geralmente ele usa esse estacionamento de forma integral, né? As lojas do Açaí, as lojas do Mateus, enfim, são lojas que têm grandes espaços, mas que eles são utilizados, porque as pessoas quando vão num atacadista, elas precisam de carro, né? Porque os volumes são maiores. Então, o estacionamento para eles são muito relevantes. Então, a gente tem encontrado uma certa dificuldade, mas isso não impede da gente sempre estar buscando formas de rentabilizar melhor o terreno, seja com placas solares, no teto também, placas solares, enfim, a gente estuda isso a todo tempo, conversa com o mercado, conversa com agentes aí do mercado imobiliário a todo tempo sobre essas possibilidades, mas ainda a gente não encontrou um caminho, a não ser essa loja de Bauru, em que a gente já fez, já entregou e já está gerando resultado para o fundo. Bom, e por último aqui, a instabilidade no setor de supermercados é uma preocupação para a gestão? Olha, a gente está sempre acompanhando muito de perto os nossos inquilinos, principalmente, né? E a gente enxerga o setor de supermercados, atacadistas, lojas de material de construção, que são de consumos básicos, a gente enxerga, na verdade, que é um setor que tem mais estabilidade do que outros, né? Outros setores de varejo ou até outros setores da economia como um todo. Né? Tanto que a gente brinca aqui que são imóveis que não fecham na pandemia, né? Foi justamente o que aconteceu aí quando a gente teve o Covid-19 e os imóveis performaram muito bem. De qualquer forma, varejista, de maneira geral, sofre quando quando a gente tem um ambiente de altas taxas de juros, né? E a gente tem tido um ambiente de altas taxas de juros há bastante tempo, porque varejistas têm uma margem, né, de retorno menor do que outros setores, e quando você tem uma despesa financeira maior, né, para pagar juros, isso acaba refletindo e diminuindo ainda mais a sua margem, né? Então, a gente tem visto aí algumas movimentações no mercado de supermercados, a gente tem visto algum fechamento de loja, mas, no geral, o que a gente sente aqui dos nossos inquilinos é que eles vão muito bem, e acho que o inquilino talvez que tenha uma situação de estrutura financeira um pouco pior seja o Pão de Açúcar. Todos os outros inquilinos do fundo são AAA, né? Açaí, Carrefour, Mateus. Leroy Merlin e Obra Max não tem rating de crédito, mas a gente teve acesso ao balanço deles, são balanços super saudáveis, com certeza seriam AAA. E o Pão de Açúcar tem AAA, né, como rente de crédito. Mas no Pão de Açúcar é onde a gente enxerga, assim, do ponto de vista de qualidade do imóvel, localização, é onde estão talvez os melhores imóveis aqui do TXF11. Então a gente fica muito tranquilo em relação a isso. Os imóveis do Pão de Açúcar são muito bem posicionados em grandes cidades, em bairros que são adensados, que são de classe média alta para cima. Então a gente fica muito tranquilo em relação a isso. Mas, de qualquer forma, sim, a gente está sempre estudando e analisando as movimentações, mas hoje a gente entende que tem uma situação muito segura e que não gera uma preocupação aqui para a gestão. Bom, essa foi a última pergunta e com isso a gente encerra o webcast mensal
referente a abril. Mais uma vez, a gente agradece a participação de todos que enviaram perguntas, que entram em contato aqui com a gente com sugestões também. Deixamos aqui os nossos canais, os contatos, nosso site, trxf11.com.br, nosso Instagram, o @trxinvestimentos, o Spotify, onde também podem nos encontrar através de TRX Investimentos, e o nosso e-mail principal, que é o ri@trx.com.br. Então, a gente agradece mais uma vez e estamos à disposição em caso de dúvidas e sugestões, e até o próximo mês. Valeu, pessoal. Até a próxima.